E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de polinômios, tá? Onde hoje nós vamos estudar divisões entre polinômios, tá? Então, ó, deixa eu anotar aqui com vocês também. Vocês já vão anotando aí e vamos seguindo até a gente poder fazer vários exemplos e vocês entenderem, tá bom? A nossa aula hoje, além dos métodos de divisão que a gente vai estar estudando, vocês vão ver que a gente vai estudar o teorema do resto, tá? Um resultado muito massa, muito cobrado dos nossos vestibulares daqui. Gente, olha só, quando a gente estuda métodos de divisão de polinômio, tá? Eu até botei aqui divisões, mas eu vou botar divisão de polinômio, tá? A gente vai estudar a divisão de polinômios para que a gente possa nos auxiliar na busca das raízes de alguns polinômios, tá? Tanto que eu pretendo terminar o nosso exercício de hoje, a nossa aula de hoje, com um exemplo muito massa mesmo. Então, olha só, aqui na divisão de polinômios, a gente vai começar estudando o famoso método da chave, tá? Esse método da chave é o famoso método de Euclides, tá? Então, em alguns livros ele aparece como o método da chave, em alguns outros livros ele aparece como o método de Euclides. Gente, esse método da chave, esse método de Euclides, é um método sensacional, mas muito tradicional, extremamente tradicional mesmo. Vocês vão relembrar inclusive de coisas que a gente estudou lá atrás, muito lá atrás, lá no ensino infantil, quando nós estudávamos divisão, tá? Então a gente vai ter que retomar todos aqueles conceitozinhos que a gente já estudou e que eram tão vivos na nossa memória, tá? E aí depois vocês vão estudar esse método fantástico aqui, ó, tá? O nosso famoso método de Briot-Ruffini. E vocês vão ver que esse método ele é fantástico, muito massa mesmo, muito fantástico. E aí a única coisa que vocês vão se perguntar é o seguinte, tá, Edinho, se ele é um método tão massa, se ele é um método tão fantástico, por que a gente não fica só com ele? Porque ele tem algumas restrições, ele tem algumas exigências. Então, gente, olha só, para que a gente possa pegar, tá? Para que a gente possa pegar e fazer o método da chave e utilizar o método da chave de cara, assim pegar e sair resolvendo, vamos lá, deixa eu retomar algumas coisas aqui com vocês, ó. Então, o que vai estar acontecendo a partir de agora vai ser o seguinte, ó, a gente vai estar pegando polinômios p de x, tá? A gente vai dividir por polinômios, que eu vou chamar de d de x. Aqui embaixo vai ser o nosso resultado, tá? O resultado da nossa divisão é o nosso quociente, então vai ser um polinômio que eu vou chamar de p de x, e após alguns passos eu vou ter um polinômio aqui embaixo que vai ser o nosso r de x. Vocês já perceberam que eu chamei, tá, dos nomes de forma que a gente lembre, né? De forma que a gente relembre aquilo que a gente estudou lá atrás. Aqui, ó, eu já chamei de d de x por ser justamente o nosso divisor, tá? Esse carinha, ele é o nosso divisor. Aqui, ó, eu já chamei de q de x, porque ele vai ser o resultado da nossa divisão, e o resultado da nossa divisão é o quociente, tá? Assim como aqui, ó, a gente chama de r de x, justamente por a gente já saber que é o resto da nossa divisão. E por fim mesmo, a gente sempre demora um pouquinho a lembrar do nome do cara que a gente está dividindo, né? Desse carinha aqui, ó. Por exemplo, nesse exemplo, a gente vai pegar o nosso polinômio p de x, tá? Então esse é o cara que será dividido. Esse é o nosso dividendo, beleza? Então anotem aí, ó. Ele é o nosso dividendo. Então, ó, deixa eu anotar aqui. E assim a gente vai. Gente, mas antes de pegar, tá? Antes de a gente pegar o nosso primeiro exemplo e fazer a nossa divisão, tá? Que vocês vão entender tranquilamente, eu sei disso muito bem. Eu vou pegar dois exemplos extremamente simples, tá? Dois exemplos extremamente simples. Ah, Edinho, para quê? Vocês já vão entender o porquê. Olha só, eu vou pegar dois exemplos extremamente simples, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o 23, e eu vou dividir ele por 5,
beleza? Lembram da nossa tranquilidade, da nossa felicidade quando a gente ia para o colégio para resolver esse tipo de exercício? E aí a professora lá perguntava, quantas vezes o 5 cabe dentro do 23? E após alguns chutes, né, alguém lá respondia o 4. E aí a gente fazia 4 vezes 5, 20. E o que a gente fazia, gente? A gente não colocava o 20 aqui. Ah, Edinho, colocava? Não era simplesmente o 20. Tá, qual era o resto? Ah, o resto era 3. Por que o resto era 3? Porque a gente colocava menos 20. Vocês perceberam que a gente fez 4 vezes 5, 20, e eu coloquei aqui menos 20? Ah, Edinho, claro, isso é do próprio método. Eu sei que ele é do próprio método. Isso é realmente do próprio método da chave. Mas eu quero que vocês percebam o que talvez muitos de vocês não entenderam até hoje, divisão de polinômios, por causa dessa observação. Por exemplo, que se eu pegar o menos 23 e dividir por 5, eu não posso botar o mesmo 4. Porque daí o 4 vezes o 5 vai dar 20, vem para cá menos 20, e aí menos 23 menos 20 vai dar menos 43, e não é o nosso objetivo. Ah, Edinho, porque daí dá menos 4, né? Aham, porque daí menos 4 vezes 5, menos 20. Vem para cá mais 20. E aí, ó, menos 23 mais 20, o nosso resto deu menos 3. Ou seja, eu só peguei dois exemplos extremamente simples para vocês não esquecerem a parte óbvia. Mas o óbvio, ele é esquecido nesse caso, tá? Sempre que vocês forem multiplicar aqui, sempre vai vir para cá com o sinal trocado. Ó, 4 vezes 5, 20. Vem para cá, menos 20. Menos 4 vezes 5, menos 20. Vem para cá, mais 20. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Gente, e uma coisa muito massa, que vocês realmente não podem esquecer, é que, olha só, lembram da nossa provinha real? Lembram da nossa provinha real que a gente aprendeu? Que olha só, tu pega o 4, multiplica pelo 5, 4 vezes 5, 20. Mais o nosso resto vai dar 23, tá? Isso significa o que, gente? Que olha só, que o nosso P de x, tá? Que o nosso P de x, que ele é o nosso dividendo, ele é quem? Ele é o nosso quociente vezes o nosso divisor mais o nosso resto. Olha só, isso aqui, galera, na literatura, a gente vai ver como isso aqui como método de Descartes. Na verdade, gente, eu vou ser bem sincero para vocês, eu nem vou anotar isso porque não interessa que o nome desse método é método de Descartes. Gente, vamos se preocupar com aquilo que a gente tem que se preocupar. Nesse momento, vocês não podem esquecer que em toda divisão, isso aqui é válido. Não esqueçam disso. Em toda divisão, isso aqui é válido. Se vocês não esquecerem esse ponto, para mim, tá de boa. Beleza, gente? Então, olha só. O nosso primeiro exemplo, porque eu vou fazer dois exemplos com vocês, e eu vou deixar um terceiro exemplo para vocês fazerem em casa, vai ser x ao cubo mais x ao quadrado menos 6 vezes x menos 8. Tudo isso dividido por x ao quadrado, talvez eu tenha que chegar um pouquinho mais para cá, ou talvez não, x ao quadrado menos x menos 4. Tá aí, ó, não precisou. Beleza? E aí a gente vai fazer pelo método de divisão da chave, onde a gente pode fazer, tá? Esse método ele é muito tradicional, o método de divisão da chave, o método de Euclides, tá? Gente, olha só, o nosso grande objetivo é cancelar esse x ao cubo, tá? Então, o primeiro passo é, eu tenho que multiplicar x ao quadrado por quem para dar x ao cubo? Eu tenho que multiplicar por x. E olha só a importância de eu ter lembrado isso aqui com vocês. Gente, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, vem para cá, menos x ao cubo. Vocês perceberam, gente, que eu fiz x vezes x ao quadrado deu x ao cubo, vim para cá menos x ao cubo. Eu sempre multiplico aqui e sempre vou vir para cá com o sinal trocado. Então, gente, ó, x que multiplica menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, aqui vai vir mais
x ao quadrado. Não esqueçam disso. A mesma coisa aqui, ó. X vezes menos 4 vezes x. Vem para cá, mais 4 vezes x. Gente, olha só, né? E aí agora, feito isso, a gente pegou, o nosso objetivo era cancelar o primeiro carinha, e se cancelou, tá? Mas eu tenho que multiplicar isso por todos, ó. Quando eu digo que se cancelou, ó, o x ao cubo menos x ao cubo deu zero, né, gente? E aí agora, a dica que eu dou para vocês é, organiza tudo o que sobrou. Nesse organizar tudo que sobrou, sobrou x ao quadrado mais x ao quadrado. Sobrou 2x ao quadrado. Aqui, menos 6x, menos 6x mais 4x, menos 2 vezes x. E esse menos 8, que até então não tinha sido utilizado, eu só simplesmente baixei ele. O nosso objetivo agora é pegar e cancelar esse 2x ao quadrado. Então, gente, ó, eu tenho x ao quadrado aqui. Eu vou multiplicar x ao quadrado por quantos para dar 2x ao quadrado? Edinho, mais 2. E realmente, gente, ó, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Vem para cá, menos 2x ao quadrado. Mas tem que multiplicar isso por todos, né? Então, 2 vezes menos x, menos 2x. Vem para cá, mais 2 vezes x. E 2 vezes menos 4, menos 8. Vem para cá, mais 8. Gente, olha que massa. O nosso objetivo era cancelar esse 2x ao quadrado com esse menos 2x ao quadrado. Mas, por fim, zerou tudo, tá? Cancelou tudo, a ponto que o nosso resto desse zero. Ah, Edinho, primeira coisa, a nossa divisão vai dar sempre zero? O resto da nossa divisão vai dar sempre zero? Claro que não, né, gente? Claro que não, isso não faz nem sentido. Mas olha só, enquanto primeiro exemplo, tá? Enquanto primeiro exemplo, eu peguei, tá? Eu fiz questão de pegar um exemplo que a divisão fosse zero para chamar a atenção de vocês, para trazer à tona uma das frases muito utilizadas na divisão de polinômios. Olha só, eu vou pegar esse polinômio aqui, ó, do terceiro grau, e eu vou chamar ele de p de x. Ele é o nosso dividendo, ele é o polinômio que eu estou dividindo, ele é o nosso dividendo, tá? E aí esse cara é o nosso p de x. Se esse polinômio ele é o nosso p de x, aqui é o nosso d de x, ele é o nosso divisor, tá? E, gente, por exemplo, quando eu pego um número e eu divido por outro, e o resto dá zero. Por exemplo, tu pega 12, divide por 4, vai dar 3 como quociente e o resto é zero. Só vou anotar aqui, ó, como que tu pega o 12, divide por 4, o quociente dá 3 e o resto dá zero. Nesse caso, o que a gente diz do 12 e do 4? Ah, Edinho, o 12 ele é múltiplo de 4. Então é verdade. Então o p de x ele é múltiplo de d de x. Mas isso é uma frase, embora seja verdadeira, não é muito utilizada. O que é utilizado é o seguinte, ó. Como eu peguei o 12 e dividi por 4, o resto deu zero, isso significa que o 12 ele é divisível por 4. A mesma coisa aqui, gente, ó. O nosso polinômio p de x, ele é divisível, tá? Ele é divisível pelo nosso d de x. O que significa ser divisível? Isso aqui, gente, é uma frase que vocês vão começar a ouvir daqui para frente, tá? Vocês vão começar a ouvir daqui para frente. Quando é que um polinômio ele é divisível por outro? Ele vai ser divisível por outro quando o resto é zero, tá bom? Então, olha só, feito esse exemplo A, bonitinho, deixa eu subir aqui, eu vou fazer um exemplo B com vocês, tá? Então, ó, esse exemplo B, eu vou botar aqui 2x na quarta, mais x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais 7 vezes x, mais o 3, beleza? E aqui eu vou botar dividido por x ao quadrado mais 4. Então tá aí, ó. Vamos lá e vamos fazer a nossa divisão, vamos fazer a divisão juntos. Vamos lá para a gente em seguida
para o próximo método de Briot-Ruffini. Gente, olha só, o nosso objetivo é pegar esse x ao quadrado e cancelar esse 2x na quarta. Então, eu multiplico o x ao quadrado por quantos para dar 2x na quarta? Ah, Edinho, multiplica por 2x ao quadrado. E é verdade. Então, vamos com muita calma. 2x ao quadrado vezes x ao quadrado. 2x na quarta. Vem para cá, não esqueçam, sempre troca o sinal, menos 2x na quarta. Legal. 2x ao quadrado vezes 4. 8x ao quadrado. Vem para cá, menos 8x ao quadrado. Gente, olha só. E aí eu já vou botar aqui. Tem professor que vai dizer o seguinte, gente, olha só. Vocês coloquem termos semelhantes embaixo dos termos semelhantes. Galera, eu não vou ser tão exigente a esse ponto não. Mas o que eu digo para vocês com tranquilidade também é o seguinte, olha, embora eu não tenha a obrigação de pegar esse menos 8x ao quadrado e ter colocado embaixo desse 5x ao quadrado, o que eu costumo dizer é o seguinte, ó, beleza, tu cumpriu o teu objetivo, né, que era cancelar, não era? Agora tu tens que organizar o que sobrou. Esse organizar o que sobrou, tu vai fazer o quê? X ao cubo, ele é o único x ao cubo que sobrou, então eu vou colocar ele aqui, x ao cubo. X ao quadrado eu tenho 2, então eu tenho que juntar os termos semelhantes. Então eles não precisam estar embaixo um do outro. Mas eu sei que eu vou ter que fazer 5x ao quadrado menos 8x ao quadrado. Então a gente tem menos 3x ao quadrado. Assim. Ah, Edinho, e aquele 7x mais 3? Gente, e esse 7x mais 3, abaixa ele, tá? Baixa ele. Simplesmente baixa ele e deixa ele ali agora. E aí agora o nosso objetivo é fazer o quê? É cancelar x ao cubo. Então eu tenho que multiplicar x ao quadrado por quem para dar x ao cubo? Ah, eu tenho que multiplicar por x. Por quê? Porque x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. E aí eu venho para cá, menos x ao cubo. E o x vezes o 4 dá 4x. Veio para cá, menos 4x. Gente, a mesma coisa, ó. Eu não tenho obrigação nenhuma de colocar esse menos 4x embaixo do 7x. Mas eu tenho obrigação de fazer o seguinte, ó. Pega, cancela, e aí tu tens quem? Menos 3x ao quadrado. É o único que tem x ao quadrado. E aí a tua obrigação é juntar os termos semelhantes, ó. 7x menos 4x mais 3x mais o nosso 3. Assim. E aí, gente, ó, para finalizar, eu multiplico x ao quadrado por quantos para dar menos 3x ao quadrado? Eu multiplico por menos 3, né? E, gente, eu volto a dizer, olha como foi importante a gente brincar com essa questão aqui, ó. Que quando eu faço a multiplicação aqui, ó, sempre vem para cá com o sinal trocado, ó. Senão isso não faria sentido nenhum para vocês. Olha só, menos 3 vezes x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado vem para cá, mais 3x ao quadrado. E menos 3 vezes 4, menos 12. Vem para cá, mais 12. E aí, gente, o que está acontecendo? Olha só, o teu objetivo, mais uma vez a gente cumpriu, foi cancelar esse carinha com esse carinha. E o que sobrou? Sobrou o 3x mais 3 mais 12, 15. Então tá aí, ó. Esse é o nosso resto. Ah, Edinho, como é que tu sabe que é o nosso resto? Toda vez, tá? Toda vez, olha só, como nosso divisor, ele é um polinômio, tá? Do segundo grau, o nosso resto, ele tem que ser sempre grau abaixo disso. Então, ou o nosso resto é um polinômio do primeiro grau, tá? Um polinômio do primeiro grau, aqui bonitinho, ou é um polinômio de grau zero. Edinho, o que é um polinômio de grau zero? Um número qualquer. Qualquer número é um polinômio de grau zero. Por exemplo, o número 18, ele é um polinômio de grau zero, porque tu pode escrever, tá?
18, que multiplica x elevado a zero. Essa é a justificativa, tá? Então, ó, se o teu divisor, por exemplo, é um polinômio do terceiro grau, o teu resto, ou ele é um polinômio do segundo grau, ou do primeiro, tá? Ou de grau zero, tá bom? Sempre nesse sentido. Gente, olha só, e só para vocês treinarem aí na casinha de vocês, eu quero que vocês façam 2x na quinta, menos 32x ao cubo, mais 42x ao quadrado, menos 40 vezes x, mais 20, tá? Tudo isso dividido por x ao quadrado, mais 4x, menos 3, tá? Assim. Tá? Bonitinho, assim. Então faço essa divisão, tá? Faço essa divisão e vocês não vão ter problema nenhum. Só para treinar mais um pouquinho aí o nosso famoso método da chave, tá bom? Vamos lá então. Gente, e aí olha só, e aí nesse momento, tá? E aí nesse momento a gente vai começar o estudo de algo muito legal, tá? O estudo do método de Briot-Ruffini. Gente, vamos lá que vocês vão gostar muito. Galera, o método de Briot-Ruffini, eu particularmente, eu acho ele sensacional. Sensacional, eu acho ele um método rápido, tá? Ele é rápido, ele é muito legal, ele é simples, tá? Ele é um método fantástico. Aí tu vai dizer assim pra mim, tá, Edinho, mas se ele é um método tão potente assim, tão legal, tão forte, por que a gente não viu só um método de Briot-Ruffini? Gente, na folha anterior, nós fizemos 3 divisões. E aquelas 3 divisões, elas foram feitas porque foram feitas pelo método da chave. Por quê? Porque Briot-Ruffini, anotem aí, ó, o nosso divisor, tá? A gente tem uma restrição quanto ao nosso divisor. O nosso divisor, galera, ele deve possuir uma única raiz. Então, ó, eu vou até botar aqui, ó, o nosso divisor, ele deve possuir uma única raiz, tá? E aí, talvez, nesse momento, esteja pensando assim, ah, Edinho, então quer dizer que o nosso divisor tem que ser um polinômio do primeiro grau? Não, não necessariamente. Pode ser um polinômio do segundo grau, mas que as duas raízes sejam iguais. Mas isso vocês vão ver durante a resolução. Então, olha só, para que a gente comece a falar mesmo desse método, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou pedir para vocês tirarem uma pausa aí do vídeo, tá? E resolverem também para a gente um exemplo. Mas antes disso, olha só, 2x na quarta mais 7x ao cubo menos 4 vezes x mais o 5, tá? Tudo isso dividido por x mais 3. Olha só, antes de qualquer coisa, tá? Antes de qualquer coisa, esse carinha aqui, ó, ele é o nosso dividendo. Ele é o nosso P de x, tá? Ele é o cara pelo qual eu estou dividindo. Gente, isso é uma das maiores, vou chamar esse carinha de P de x, isso é uma das maiores pegadinhas de Briot-Ruffini. Em Briot-Ruffini, o teu polinômio ele tem que estar na sua forma completa. Como assim? Perceba, eu tenho um coeficiente de x na quarta, um coeficiente de x ao cubo, e eu tenho um coeficiente de x na 1. Eu não tenho coeficiente de x ao quadrado. Para que vocês não caiam nesse tipo de pegadinha, vem aqui, ó, em cima e antes de qualquer coisa, escreva o teu polinômio na sua forma completa, ó. 2x na quarta mais 7x ao cubo mais 0 vezes x ao quadrado menos 4 vezes x mais o 5, tá? Então, primeira coisa, ele tem que estar na sua forma completa. Não esqueçam disso. Gente, na verdade, Briot-Ruffini eu acho muito massa, vocês vão gostar, tá? Briot-Ruffini me faz lembrar matrizes. E aí, olha só, o que a gente vai fazer? Então, aqui, ó, deixa eu até organizar aqui bonitinho. Aqui é o nosso 2.
Aqui, pá, aqui eu vou botar outro carinha, aqui outro carinha e aqui outro carinha. Vamos lá. Olha só, como o Brioche Ruffini ele tem essa estrutura de uma tabelinha, ele faz com que eu me lembre de matrizes. Desculpa, gente. Olha só, ele faz com que eu me lembre de matrizes. Edinho, mas como assim? Primeira coisa, talvez vocês estão em casa pensando assim: ah, Edinho, desculpa, gente, mais uma vez. Talvez você esteja em casa pensando assim: tá, Edinho, mas por que o nosso divisor ele tem que ter uma única raiz? Porque a gente vai utilizar essa raiz, tá? Aliás, qual é a raiz do nosso divisor? Qual é o valor de x? Opa! Alguém em casa deve estar dizendo saúde? Obrigado. Olha só, aqui ó, tá? Esse menos 3 é a raiz do nosso divisor, tá? Então, ó, menos 3, ele é a raiz do nosso d de x, tá? Ele é a raiz do nosso divisor e a gente vai utilizar essa raiz do divisor. Essa raiz do divisor, ela é colocada aqui, ó, aqui, beleza? Então, esse carinha onde eu botei o menos 3, aqui, ó, sempre vai ser ocupada pela a raiz do nosso divisor. Sempre a raiz do nosso divisor vai ser ali. E olha só, e por que eu pedi para vocês completarem? Porque eu vou botando os coeficientes aqui, ó. 2x na quarta, 7x ao cubo, 0x ao quadrado, por isso que é importante tu escrever na forma completa, menos 4 vezes x e o 5. Gente, o que está acontecendo aqui, ó? Aqui no final, esse último número aqui, ó, tá? Esse último número que vai estar aqui, ele sempre vai representar o resto da nossa divisão, tá? Então, o número que vai estar aqui vai estar sempre representando o resto da nossa divisão. Sempre. Tá, Edinho, como é que a gente vai preencher todos esses algarismos, todas essas lacunas? Gente, vamos lá que eu quero fazer isso com vocês. O primeiro coeficiente é extremamente difícil, hein? Me acompanha aqui, hein? Olhando para mim, porque senão vocês não vão saber, hein? Gente, olhando para mim, não tire os olhos da telinha. Olha só, o primeiro coeficiente é exatamente o de cima, sempre, tá? Então, Edinho, é só copiar o coeficiente de cima? Sempre tu vai copiar o coeficiente de cima, sempre tu vai fazer isso. E aí agora, depois de copiar esse coeficiente de cima, tu vai ter que fazer os outros. Os outros, eles são feitos sempre desse jeito, ó. Eu pego o coeficiente, multiplico pela raiz e somo com o cara lá de cima. Ah, Edinho, não entendi. Vamos fazendo devagarinho que daí vocês vão entendendo, ó. Esse próximo coeficiente é quem? 2 que multiplica menos 3. Menos 6. Menos 6 mais 7. 1. Foi. Ah, Edinho, e agora? Faz a mesma coisa com esse 1. Pega esse 1, multiplica pela raiz, soma com o cara de cima, coloca o resultado embaixo. Pega, multiplica pela raiz, soma com o cara de cima, coloca o resultado embaixo. Sempre. 1 vezes menos 3. Menos 3. Menos 3 mais 0. Menos 3. Tá. Menos 3 vezes menos 3. 9. 9 menos 4. 5. Beleza? 5 vezes menos 3. Menos 15. Menos 15 mais 5. Menos 10. Ah, Edinho, o resto dessa divisão deu menos 10? Deu. Deu menos 10. Ah, Edinho, e se eu fizesse pelo método da chave, o resto ia também dar menos 10? Claro, né, gente? Só porque eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Tá, Edinho, e o nosso quociente? E o nosso resultado? Onde é que ele tá? Gente, no método de Brioche-Ruffini, o nosso resultado, o nosso quociente, ele sempre fica aqui, ó. E sempre ele vai ficar espremido entre a raiz e o resto.
Então, gente, ó, de trás para frente, ó, o 5 é o termo independente. Esse cara é o cara que multiplica a variável x. Esse é o cara que multiplica a variável x ao quadrado. E esse cara é o cara que multiplica a variável x ao cubo. Então eu tenho 2x ao cubo, mais x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, menos o 3 vezes o x, mais o 5. Gente, e aquilo que eu disse para vocês, porque eu vou pedir isso para vocês, porque eu quero chegar em alguma coisa muito legal, tá? Hoje a nossa aula aí ela vai ter em torno de 40 minutos, porque a gente vai chegar em um ponto muito legal. Olha só, nunca esqueçam que o nosso P de x, ele é quem? Ele é o nosso quociente vezes o nosso divisor mais o nosso resto, certo? Sempre. Então quer dizer que esse polinômio P de x, esse polinômio do quarto grau, ele é quem? Ele é o nosso quociente. Quem é o nosso quociente? 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 3 vezes x mais 5 vezes o nosso divisor, que é x mais 3, mais o nosso resto, que é menos 10. Então tá aí, ó. Tá? Isso aqui é só para vocês não esquecerem. Daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês para a gente fazer algo muito massa. Galera, e aí agora vai ser um momento bem legal, porque é o seguinte, ó. Eu vou dar esse exemplo para vocês, ó. 3x na quarta, mais 2x ao quadrado, menos 7 vezes x, mais 11, tudo isso dividido por 2x mais 4. Beleza. E aí, gente, eu aqui, ó, o seguinte, ó, se eu tivesse na sala de aula com vocês, eu pediria o seguinte para vocês, ó, gente, eu quero saber qual é o resto dessa divisão aqui, tá? Eu quero saber o resto dessa divisão. E eu daria um tempo para vocês calcularem. Então eu quero que a partir de agora vocês dêem uma pausa aí no vídeo, tá? Dê uma pausa aí no vídeo para vocês calcularem e acharem o resto dessa divisão. Tá? Então pode dar essa pausa agora. Mas, saindo da pausa, eu espero ter encontrado vocês e vocês ter feito o seguinte, ó. Aqui a nossa raiz é menos 2. Edinho, eu percebi que o nosso polinômio, ele não está na sua forma completa. Então, ó, eu vim aqui, eu completei, ó. Porque realmente, ó, é o 3x na quarta. Não tinha ninguém multiplicando x ao cubo. Então, ó, eu botei mais 0 vezes x ao cubo, mais 2 vezes x ao quadrado, mais o 7 vezes o x, mais o 11, tá? E aí eu espero que vocês tenham feito isso, que vocês não tenham esquecido, tenham feito bonitinho, ó, a nossa tabelinha, onde aqui vocês tenham colocado a raiz do nosso divisor. Aqui, ó, eu tenho colocado 3, porque é justamente o 3x na quarta, depois o 0, tá? De 0x ao cubo. Aí, justamente depois, vocês têm colocado o 2, de 2x ao quadrado, depois o menos 7, de menos 7 vezes x, para depois o nosso 11, né? E, gente, e aqui embaixo do 11 vai estar o resto que vocês já calcularam no momento da pausa, né? E aí o seguinte, ó. E aí vocês fizeram o seguinte, vocês pegaram o primeiro coeficiente, jogaram para cá. A partir daqui, a gente sempre multiplica, tá? A gente sempre multiplica e soma com o cara lá de cima. Então, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 0, menos 6. Menos 6 vezes menos 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 vezes menos 2, menos 28. Menos 28 menos 7, menos 35. E aqui, gente, ó, e justamente aqui vai dar o resto, ó. Menos 2, menos 35 vezes menos 2 vai dar 70. 70 mais 11, 81. Então, vocês, quem chegou utilizando esse método,
de Briotto-Ruffini. No resto 81 já sabe, já domina esse método de divisão. Mas, gente, tem uma coisa muito massa que eu vou tirar desse momento aqui de vocês. Olha só, volta aqui para o exemplo anterior. Ah, Edinho, o exemplo anterior, o resto é menos 10, né? Olha só, depois que a gente escreveu ele assim, ó. Depois que a gente escreveu ele assim. Olha só, a pergunta que eu faço para vocês é: qual é o valor de x que quando eu coloco o x aqui, toda essa multiplicação some, mas fica só o menos 10? Vocês perceberam que eu quero saber qual é o valor de x que faça com que tudo isso aqui, ó, fique zero e sobre só o menos 10. Tem gente que está em casa pensando o seguinte: bom, zerar isso aqui não é tão simples. Mas percebam que se no lugar do x eu colocar o menos 3, se eu viesse substituindo p, o de x, por menos 3, eu não sei quanto é que ia dar isso aqui, mas menos 3 mais 3 vai dar 0, e 0 vezes qualquer coisa é 0. E vocês estão conseguindo perceber que o p de menos 3, ele daria só um menos 10? Tá, Edinho, percebi. Tá, mas quem é o nosso menos 3 aqui no exemplo de cima? Ah, Edinho, o menos 3, ele é a raiz do teu divisor. Gente, isso que eu estou falando aqui para vocês é o que a gente chama de TR, Teorema do Resto. O que diz o Teorema do Resto? Que toda vez que tu for dividir por um polinômio do primeiro grau, tá? Ou melhor, toda vez que tu for dividir por um polinômio, que tu souber a raiz dele, tá? Que tu souber a raiz dele, e normalmente isso vai ser polinômios do primeiro grau, tá? E tu souber a raiz dele, o que tu faz? Tu vai lá e tu queres saber só o resto, tu vai lá no teu dividendo e no lugar do x tu substitui a raiz do teu divisor. Isso vai dar só o resto. Então significa que nesse exemplo de baixo, quando eu pedir para vocês o resto da divisão, ou seja, em nenhum momento eu me interessei pelo quociente, eu só quis saber o resto da divisão, vocês poderiam ter feito o seguinte, gente, ó. Vocês poderiam ter usado o teorema do resto. Claro, vocês não tinham conhecimento ainda, mas olha que massa. Chama esse polinômio aqui, ó, do quarto grau de p de x. Tá, Edinho, mas o teorema do resto, nesse caso, é só tu ir no teu divisor, é só tu ir no teu polinômio que estás dividindo, teu dividendo, e no lugar do x, tu colocar a raiz do teu divisor. E nesse caso, a raiz do teu divisor é menos 2. Então, nesse caso, o menos 2, nesse caso, o p de menos 2, desculpa, gente. Nesse caso, o p de menos 2, ele vai dar o nosso resto. Ele vai dar o nosso resto 81. Ah, Edinho, vai dar mesmo, vamos ver? 3, que multiplica menos 2 elevado à quarta potência, mais o 2 que multiplica o menos 2 ao quadrado, menos o 7 que multiplica o menos 2, mais o 11. Gente, olha que massa. Isso aqui vai ficar 3 que multiplica menos 2 na quarta, 16. Mais menos 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Mais menos 7 vezes menos 2, 14. Mais o nosso 11. Gente, o 3 vezes o 16 vai dar 48. Então eu tenho 48 mais 8 mais 14 mais 11. Beleza. Então, o nosso P de menos 2 está dando quanto, gente? 48 mais 8, 56. 56 mais 14, 70. 70 mais 11, 81. Olha só o nosso resto aparecendo aqui. Massa, né, gente? Muito massa. Então, o que diz o teorema do resto, galera? O teorema do resto, ele diz o seguinte, ó.
Quando tu souberes a raiz do teu divisor, tu substitui justamente no lugar da variável x do teu dividendo, tá? E aí isso já vai te dar a raiz. Ah, Edinho, então quer dizer que o vestibular tem exercício que ele vai me pedir só a raiz da tua divisão? Sim, se ele pedir só o resto da tua divisão, isso é ótimo, tá? Isso tu vai poder fazer. Mas o que eu quero terminar a aula de hoje é com esse exemplo top, tá? E eu preciso terminar a nossa aula de hoje com esse exemplo top, porque esse exemplo top, ele diz o seguinte, ó. Esse exemplo, galera, ele cai demais nos vestibulares. Demais. Então, olha só, eu vou pegar o polinômio p de x. O nosso polinômio p de x, ele é menos mx ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais o 3 vezes o x, mais o 6. Galera, percebesse o que está acontecendo aqui, né? Já viu que tem um mzinho aqui. Eu estou dizendo para vocês que esse polinômio p, ele é divisível, olha só que frase massa, ele é divisível por x menos 2, tá? E aí eu quero saber qual é o valor de m. Então, nesse caso, gente, tu vai usar o teorema do resto. Ah, Edinho, mas eu vou usar o teorema do resto para saber o resto? Não. Tá aqui, ó. Ele já está dizendo que esse polinômio ele é divisível por esse cara. Se ele está dizendo que ele é divisível, o que a gente viu hoje, gente? Se ele é divisível, o nosso resto é igual a zero. O nosso resto é igual a zero. O nosso resto já é zero. Então, o que a gente vai fazer, gente? Eu vou usar o teorema do resto, não para achar o resto, mas sim para achar o valor de m, sabendo que o resto dessa divisão é zero. O que diz o teorema do resto? Ora, basta tu ir lá no teu dividendo e no lugar da variável x, tu coloca a raiz do teu divisor. Gente, qual é a raiz do nosso divisor? Qual é o valor de x que zera isso aqui? Nesse momento, gente, 2 ele é a raiz. Então, ó, pelo teorema do resto, o p de 2 é que vai dar o resto dessa divisão. Só porque o resto dessa divisão, tu sabe que ele é zero. Tu sabe que ele é zero porque ele está dizendo que ele é divisível. Então, gente, ó, o p de 2 é quem? Menos m, que multiplica 2 ao cubo, mais 5 lá em cima, ó, mais 5 vezes 2 ao quadrado, mais o 3 vezes o 2, mais o 6, tudo isso é igual a zero. Gente, 2 ao cubo, 8, vezes menos m, menos 8m, 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 10, 3 vezes 2 é 6, mais o 6, tudo isso igual a zero. Gente, pega esse menos 8m e joga lá para o outro lado. 10 mais 6 vai dar quanto, gente? Aqui eu acho que fiz errado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Aí sim. Olha só, o 20 mais o 6 vai dar 32. Tá? 32 igual a 8m. Então, o nosso m, ele é 4. Então, tá aí, gente, ó. Então, nesse caso, então percebam, para que esse polinômio, como ele é divisível por esse cara, o nosso m é 4. Como é que a gente achou isso? Teorema do resto. A gente sabe que o p de 2 é zero, porque o 2 ele é a raiz do teu divisor. E, gente, eu vou fazer aqui algo bem rapidinho, só para vocês perceberem quanto a matemática é massa, que eu não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, tá? Nenhuma. A gente já fez o exercício lindamente. Mas olha que legal. A raiz do nosso divisor é 2. Aqui, menos m, nosso m deu 4, então menos 4x ao cubo. Depois 5x ao quadrado. Depois 3 vezes x mais o 6. E o cara que aparecer aqui embaixo é o resto. Vamos ver quem é que vai aparecer aqui? Olha só, primeiro coeficiente, só duplico de cima, né?
Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 3, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6 mais 6. Olha só quem é que deu o resto aqui, gente. Resto zero. Ou seja, a gente só fez uma brincadeira, tá? A gente só tirou a nossa provinha real, tá bom? A gente não tinha necessidade de fazer uma, mas eu achei legal fazer com vocês, tá bom? Gente, ó, um beijão. Até a nossa próxima aula de polinômios, parte 3, onde a gente vai fazer um exemplo fantástico ainda, utilizando isso daqui, tá? Utilizando esses métodos de divisão, e aí a gente termina junto com relações de Girardi, tá bom? Mais uma vez, beijão.